Você já olhou no espelho depois de se maquiar e pensou, gente, eu tô achando que esse negócio ficou um pouco escuro na minha pele, não ficou? Calma, o problema não é você, é o excesso. Hoje eu vou te mostrar como ficar 5 vezes mais bonita com uma make natural, usando só o que você já tem em casa e sem gastar nada. Oi, gente! Meu nome é Tânia e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você quer aprender a fazer uma make natural, linda e rápida, fica até o final. E se você pular, vai continuar achando que precisa de um monte de coisa e não precisa. Então bora começar. Com a pele bem limpa, você já vai para hidratação. Mas como é uma maquiagem natural e eu vou usar um produto ali de base que não é seco nem nada, então eu não vou hidratar o meu rosto, senão vai ficar muito excesso de oleosidade. Eu vou começar usando essa blindagem Fix Tudo da Dylos. O bom dela é que ela também já hidrata o rosto, então eu não preciso vir hidratando. Vou aplicar um pouco e vou espalhar aqui com a mão mesmo. Se você notar que precisa de uma hidratação mais potente, aí você cata lá o seu hidratante e aplica aqui abaixo dos olhos para não marcar, não vincar e nem craquelar depois. Agora eu vou aplicar o BB Serum da Vult. Esse daqui é na cor V230. O que acontece? Como eu quero uma maquiagem natural, eu não vou aplicar base, porque as minhas bases elas têm bastante cobertura, né? E também é um pouquinho mais pesada. Então eu venho com esse daqui, que esse produto é meio que um hidratante com cor, entende? Mas mesmo assim, ele vai trazer uma cobertura para a pele. Claro que não vai ser um reboco. Se você precisa fazer uma camada mais grossa, se você tem bastante manchinhas, olheira, essas coisas, aí você usa uma base mais que tenha mais cobertura. Mas não é o meu caso, então eu venho com esse produto mesmo. Tô espalhando aqui com o pincel porque eu quero que a pouca cobertura que ele tem fique na minha pele, sabe? Se eu vim direto com a esponja vai acabar tirando um pouco da cobertura que quase não tem. Dei uma pré-espalhada, agora eu vou voltar com a esponjinha úmida e vou dar uns acabamentos aqui, umas leves batidinhas. Esse produto, gente, ele é bem hidratante, ele tem niacinamida e 48 horas de hidratação, pele sequinha o dia todo. E por ele ser bem hidratante, por isso que eu não quis aplicar já um hidratante, entende? Senão ia ficar muito oleoso e não ia durar nada na minha pele. Ele meio que deu uma escurecida, ou sei lá, não sei se foi coisa da minha cabeça. Mas o meu pincel, ele tava limpo, não entendi por que que deu essa escurecida aqui. Olha isso. Agora sim, a gente vai pro próximo produto para dar mais uma cobertura. Eu preciso de mais cobertura aqui nas minhas olheiras, porque esse BB Serum, ele não dá conta. Então, eu vou aplicar o corretivo e Eu vou usar esse corretivo de longa duração da Candice Berenice. E o meu é na cor 9. Eu meio que vou dar uma segunda chance para ele, porque como vocês podem ver aí na resenha, ele não ficou muito bom, entende? Mas eu vou aplicar um pouco aqui. E outra coisa, não exagera nos produtos, tá, gente? Nem na base, nem no corretivo, nem contorno, nem blush, nem pó. Porque senão você vai perder o foco ali de ser uma maquiagem mais natural. Ela vai acabar ficando muito pesada, entende? Muito carregada também. Já aplica o seu corretivo na sua pálpebra para dar uma uniformizada no tom. Já esperei um pouquinho para dar uma secada e já vou espalhar. Gente, eu tô achando essa maquiagem muito escura hoje. Eu não sei se é a iluminação ou alguma coisa, ou se é os produtos que estão... Como que fala, gente? Oxidando, entende? O corretivo deu ali uma coberturazinha muito leve, não fez quase nada na minha pele, tá vendo? Eu vou ter que cobrir, gente, calma. Vou usar o de sempre, Bye Bye Olheira da Dylos. O meu é na cor D6 médio. E se você tá procurando aí um corretivo que tenha uma cobertura boa e que não seja um corretivo seco e nem um corretivo muito hidratante, pode apostar nesse daqui, gente. Ele é o melhor corretivo que eu já testei até hoje. O bom é que ele já vai dar uma clareada aqui no meu rosto, vai dando batidinhas
sempre com batidinhas para você não abrir a base que tá por baixo ou o hidratante ou fazer um buraco no seu rosto e não conseguir tampar depois. Enquanto esses produtos dão uma assentada na sua pele, você já vai para a hidratação. Usa aí um balme labial, eu vou usar esse da Candice Berenice com Harry Potter, para no final da make a sua boca tá bem restaurada, sabe? Não tá com aquelas pelinhas ou ressecada, que assim o acabamento do seu batom vai ficar muito melhor. E esse daqui é na cor Penas Açucaradas, gente, é aquele rosinha. É uma maquiagem natural, mas é bom você vir potencializando ali a sombra do seu rosto, a cor também, pra você não acabar ficando com o rosto meio pálido, entende? Então eu vou usar o Smooth Contour da Ruby Rose e o meu é na cor Nutmeg. Ele é bem naturalzinho, gente, ele fica natural pro meu tom de pele. Mas usa aí o que você tem. Se você não tem um contorno em stick, essas coisas, um contorno cremoso, você pode usar um contorno em pó que não tem problema nenhum. Só que o contorno em pó, ele sai mais rápido. Então, se você precisa de durabilidade, você aplica um cremoso, que aí vai durar muito mais. Pra ficar com acabamento bonito, sempre dando batidinhas, independente se você for aplicar com o pincel ou com a esponjinha. Mas com o pincel é bom que você pode depositar o produto e dar leves arrastadinhas, sabe? Que aí não vai abrir sua pele. Eu gosto desse produto, gente, porque ele dá uma contornada no meu rosto, na verdade uma bronzeada, porque ele puxa pro quente, mas ele não deixa muito escuro, muito pesado, nem nada. Ele costuma aparecer mais na minha pele, tá? Só que como esse BB Serum que eu apliquei ficou muito escuro, aí é que nem aparece tanto, mas o bom é que ele já fica ali no tema, né? Uma maquiagem natural. Se você notar que deu uma marcada ali o contorno, volta com a sua esponja só nas laterais desse produto e dá batidinhas. Que aí vai se esfumar muito melhor. Com a esponja úmida, tá, gente? Que aí é mais fácil. Feito isso, você vai selar a sua pele, principalmente se você tem a pele oleosa. Para quem tem a pele seca e para quem tem a pele madura, você pode selar toda a pele com o pincel, tá? Não precisa vir com a esponja. Mas como eu prefiro, né, selar minha pele com a esponja, eu acho que fica mais... Não sei, gente, dura mais tempo. Então eu vou fazer dessa forma. Separei aqui 2 pó, o Skin Powder da Bruna Tavares, o meu na cor Light, e também o Instamatte da Candice Berenice na cor Amarelê. Eu peguei 2 porque senão o pó da Candice Berenice ia acabar escurecendo essa área aqui abaixo dos meus olhos. E o da Bruna Tavares, ele é um pó mais claro, então ele vai dar uma iluminada que eu preciso. Mas você pode selar o seu rosto inteiro com um pó só que dá certo também. Antes de selar, pega a sua esponja e vem tirando o vinco do corretivo que pode ter ficado, para não ficar aquela coisa grossa abaixo dos seus olhos, sabe? E não é só aqui não, se você tem linhas de expressão aqui nessa parte do olho, você dá batidinhas também aqui no bigode chinês que fala, gente. Sei lá, esqueci. Dá batidinhas também na testa. Tira todo o vinco. Catei o pó aqui com a esponjinha. Tira sempre o excesso para não ficar pesado no seu rosto. E vem selando. A primeira, tipo assim, a primeira vez que você for encostar na sua pele, você encosta nessa área aqui, porque o excesso de pó que pode ter ficado ainda na esponja, ele vai ser concentrado nessa área. E depois você sobe selando a pele. Ó, vocês conseguem ver que selou, mas não fica um excesso de pó, aquele negócio grosso embaixo do olho, não fica, gente. Fica bem natural, bem bonitinho. Se notar que precisa mais de pó, pega mais e sela de novo. Com esse mesmo pó da Bruna Tavares, eu vou selar aqui a minha testa, esse começo aqui, o centro da testa, na verdade, porque eu não quero escurecer essa área, já tá escuro. Então, se eu aplicar o outro pó, aqui vai ficar muito mais escuro. Pode selar sua pálpebra também, mas não esquece de tirar o vinco do corretivo. Selei quase o rosto inteiro, né, gente? Quase 90% do rosto foi selado com esse pó mais claro. Mas como tava muito escuro, quase não deu diferença, tá vendo? Deu uma iluminada, mas não muita coisa. Agora eu vou voltar com o pó da Candice Berenice
e vou selar ele com um pincel. Eu tô usando esse daqui da Nina Secrets, que ele é bem fofinho, mas ele não é o pincel de pó, gente. Eu acho que esse daqui é o pincel de blush. Mas eu uso ele pra selar a pele inteira, como se fosse um pincel de pó, porque ele é muito grande, gente, pra aplicar blush. Me fala aí se não é assim, se você tem esse pincel. Ó, e pra você que tem a pele seca, que tem a pele madura, você pode selar dessa forma mesmo, com um pincel, mas não esquece de tirar o excesso dele. Se você quer uma maquiagem natural, você não precisa voltar com um contorno em pó, porque o contorno em pó aqui ele vai servir só para dar uma potencializada na cor e também na durabilidade, entende? Então só aquele que eu apliquei já tá ótimo e a gente já pode ir pro blush. Aqui eu vou usar esse blush da Uni Makeup. Eu não sei qual a cor dele, porque aqui não vem falando, mas eu vou usar ele porque ele fica bem natural na minha pele, sabe? A gente não precisa aplicar aqui aquele blush muito pigmentado, sabe aquele blush que aparece demais? Você não precisa, cata aí um mais naturalzinho, senão você vai sair da maquiagem natural para uma make bem pá. Se você não tem um blush que é mais naturalzinho, se o seu é bem pigmentado, você cata aí o produto. Tá vendo que fica excesso aqui no pincel? Você vem dando batidinhas aqui na sua mão mesmo e tira o excesso, que aí você vai conseguir o blush naturalzinho. Leva ele aqui pra raiz do seu cabelo, nas têmporas, que aí o acabamento vai ficar muito melhor. Se você quiser, pode aplicar ele aqui no nariz também, mas só com o excesso que já tava no pincel, pra você não carregar demais. Agora, volta com o pincel que você aplicou o pó, vem nas laterais do blush e dá uma esfumada caso tenha ficado marcado. E de pele vai ser isso daqui. Vocês conseguem ver aí uma maquiagem natural? Se parar pra olhar assim, nem parece que eu tô de maquiagem, entende? Fica um negócio mais natural, mas tem sim bastante maquiagem nesse rosto. Pra sobrancelha, eu não vou preencher, aí fica, sei lá, do que você gosta, né? Se você gosta de preencher a sua sobrancelha, aí você preenche. Se você não gosta, você não preenche. Eu vou usar esse Brow Rise da Ruby Rose. Esse daqui é um gel de sobrancelha. Ele fixa a sobrancelha no lugar, então eu vou usar só ele. O bom é que ele já dá uma alinhada nos fios, uma penteada. Aplica esse produto de trás pra frente, pra você checar que todo o fio tá com o gelzinho. Se você preferir, já faz isso lá no começo da maquiagem, gente, é que eu esqueci. Fazendo lá no começo, você vai ter aí uma sobrancelha bem mais com mais durabilidade, né? Que aí não vai ter interferência do hidratante, da base, nem nada. E depois você vem penteando, alinhando os seus fios. Com a sobrancelha pronta, a gente já pode ir para os olhos. O que eu vou fazer? Vou catar aqui uma paleta que as sombras acaba ficando muito natural na minha pele, que é essa paleta da Nina Secrets. Essa daqui é a marrom, gente, eu esqueci o nome dela. Ela tem esses tons aqui de marrom e, como eu disse, eles acabam ficando muito natural para minha pele. E você aí usa uma paleta desse tipo. Se a sua paleta é muito pigmentada, é só você tirar o excesso das sombras, igual eu vou fazer aqui. Ela fica bem clarinha no meu rosto, no meu olho, mas eu vou mostrar pra você caso você tenha aí uma bem pigmentada. Eu vou começar com esse tom aqui, provavelmente eu vou aplicar só ele. Você vai catar a sombra e vai tirar o excesso. E também vai tirar o excesso na sua mão, assim. Aí depois você vem no olho, que aí sim vai ficar mais natural. Aqui eu tô aplicando esse tom de marrom, porque eu quero que pelo menos tenha alguma coisa na minha pálpebra, né, gente? Não fique natural só na pele. Vou jogar esse esfumado lá pra fora, mas se você gosta, você pode fazer ele mais arredondado assim. Outra coisa, vem com a mão bem levinha pra você não acabar marcando. Até se você usar uma sombra mais média pra você, você pode acabar marcando sim. Então, vai com a mão mais levinha, pega mais abaixo do pincel. Não chega com essa sombra bem aqui abaixo da sua sobrancelha, porque senão vai ficar estranho, você vai ter um fechamento ali, não vai ficar legal. Gente, eu não sei o que tá acontecendo hoje, mas vocês estão vendo que fica meio marcado aqui? Não era pra marcar, né, porque
Essa sombra nem é disso. Pega pouquinha sombra, vem fazendo o seu esfumado. Se você quiser mais um pouquinho de cor, você cata mais cor, tira o excesso e vem fazendo o mesmo processo para você não perder a mão ali e ficar um esfumado bonitinho e ainda assim natural. Caso você queira, você já pode aplicar um brilho no olho, mas só o esfumado assim, gente, já fica top. Eu vou usar esse pomo de ouro da Candice Berenice. Ele é um iluminador, gente, mas eu costumo usar mais como uma sombra, porque como iluminador aí ele fica muito pesado. Vou pegar ele com um pincel, porque com o dedo ele fica muito pá. E eu não quero que fique forte, sabe? Pronto, ó. Eu acho que só isso daqui tá bom. Tá vendo que ele tem um brilhinho? E ele não tem tanto fundo de cor. Agora, se você quiser, você já pode fazer um delineado. Eu vou usar esse delineador da linha Forever da Eudora, gente. Não é muito aconselhável usar ele aqui, porque depois eu vou tirar essa maquiagem e eu sei que é um pouco complicado de tirar esse produto, mas eu vou usar ele mesmo. Nessa hora você tem que tomar bastante cuidado para você não acabar borrando ou deixando o delineado muito grosso, e aí vai sair do tema aqui, entende? Então, escora aí o seu cotovelo, cata um espelho, coloca o espelho bem perto. Eu vou ficar quieta porque senão eu vou acabar fazendo um delineado bem feio, mas eu vou deixar passando aí. Fez um delineado, agora sim você já pode ir para a aplicação da máscara de cílios. Eu vou usar aqui, antes da máscara, um Curvex para mim mandar os meus cílios lá para cima, porque senão ele vai acabar ficando sem forma, sabe? Ele vai ficar muito para baixo. Não força muito, porque senão você pode quebrar o fio dos cílios. Eu vou usar a Big Bang Sem Limites da Candice Berenice, porque ela dá um bom volume para os meus cílios e dá uma alongada também. Aplica desde a raiz até as pontinhas. Eu acho que para uma maquiagem natural a gente não precisa aplicar tanta máscara para parecer tipo um efeito como se a gente tivesse de cílios postiços. Então, não precisa aplicar tanto não, tá? Faz uma camada com a máscara só. E tá bom, gente. E se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Com os olhos prontos, a gente já pode ir pra boca. Eu vou dar uma contornada, eu vou usar esse lápis, esse contorno labial da Dylos. O meu é na cor Cacau. Dá uma contornada aí com um lápis que seja um pouco mais próximo do seu tom de pele, pra não ficar, tipo, muito chamativo, sabe? Você usar um lápis, sei lá, vermelho, um lápis rosa, aí já perde um pouco. Então, usa um marrom mais próximo do seu tom de pele. Meio que um nude, né, gente? Nude nada mais é do que um marrom é, de intensidade diferente. Tipo assim, para uma negra retinta, ela vai usar um marrom bem mais escuro, entende? Pra uma pessoa mais clara, um marrom mais clarinho, mas tudo é marrom. Agora sim você pode vir aplicando um gloss, um batom, você que sabe, mas aqui eu vou usar um gloss, eu vou usar esse gloss laqueado da linha Glass da Ruby Rose e o meu é na cor BG03. Não sei se vai combinar tanto, gente, mas eu vou usar esse mesmo. Vai combinar. Não precisa aplicar muito também, porque senão já fica bem pesado. E se você notar que aplicou bastante, você cata um papel higiênico, e você vem dando leves pressionadas na boca, porque aí vai tirar todo aquele excesso, aí vai ficar um negócio mais natural. E esse daqui foi o resultado da maquiagem. Conseguimos fazer uma maquiagem natural, que não é nada tipo, ai, ela tá sem maquiagem, ou ela tá muito maquiada. Não, gente, é um negócio mais equilibrado ali, entende? Mas mesmo assim, fica bem bonito. Comenta aqui pra mim o que você achou da maquiagem e eu quero saber se você vai conseguir fazer aí na sua casa. Se você gostou desse vídeo, já clica nesse que tá aparecendo aqui do lado, que eu tenho certeza que você vai amar. Um beijão e até o próximo vídeo!